nesse 12º pentálogo que se debruça sobre as eleições presidenciais e a mediatização e os processos sociais de mediatização, nós estamos no nosso lugar de fala em Angola, República de Angola, que vem do pleito eleitoral 2022, e estou aqui com o professor doutor Padre Zeferino Ndulu Kapoor, com quem nós vamos fazer algumas breves palavras sobre o como a sociedade angolana tem enfrentado esse processo eleitoral, e, de modo muito especial, pretendemos examinar como os processos mediáticos têm permeado práticas eleitorais, inclusive a afetação das eleições por parte das mídias digitais, como votam os angolanos, se é por via de urnas, como o embate de opiniões se desloca dos velhos mídias para as redes sociais, ou então nessa cultura da mediatização e, sobretudo, da cultura digital. Portanto, o nosso enfoque é justamente este, para nesta análise comparativa podermos então estabelecer uma epistemologia que nos levará, que inserirá a sociedade angolana dentro das sociedades que compõem, portanto, esses processos mediáticos. E desde já, seja bem-vindo, senhor doutor. É com muita alegria, com muito prazer que nós o recebemos. O CISECO é um sistema, ou então é um centro internacional de investigação sobre a semiótica e também a comunicação social. E desde já, como professor, doutor, formado nesta área, como jornalista também, e agora doutor em Ciências Políticas, que considerações o senhor tem sobre o processo eleitoral em Angola? Esta é a primeira pergunta. Muito bem, muito obrigado, Padre Banto Mendonça, pelo convite que me faz para participar neste diálogo sobre os processos eleitorais e a sua relação com o fenómeno mediático no nosso país, que é a grande incidência desta conversa. Eu saúdo também todos os pesquisadores e investigadores que do outro lado nos acompanham nesta interação, e porque isto também une um pouco aquilo que é a veia investigativa e acadêmica na área das ciências sociais, e permite que a troca de ideias possa também levar e trazer ao mesmo tempo, levar para lá e trazer de lá para cá o conhecimento que aumenta as nossas experiências. O tema é bastante interessante, de facto, sobre os processos eleitorais em Angola e a forma como os mídias, quer tradicionais, quer modernos, acompanham esses mesmos processos. Aqui há vários desafios. Nós temos que olhar um pouco para a evolução histórica no nosso país relativamente ao desenvolvimento do fenómeno mediático. Nós estamos a vir de um país que emergiu de um longo período do conflito armado, de guerra, e só isso explica também como a atuação, aliás, em primeiro lugar, o uso dos meios de comunicação social tradicionais, a televisão, a rádio, os jornais, fundamentalmente, foram sendo usados ao longo daquele período para depois chegarem aqui aos nossos tempos, onde depois se encontram-se numa espécie de um embate com os novos mídias, né? Ou seja, e principalmente as redes sociais, né?
a internet em si, depois, que é o veículo das TICs, e depois as novas plataformas que acabaram por entrar durante estes últimos anos aqui no nosso país. É um fenômeno ainda muito novo, mas que depois aparece já com uma incidência muito grande. E um enfoque onde isso se verifica, de facto, é nos processos eleitorais. Eu peço perdão. E como eles permitem que os atores políticos, os candidatos, os próprios simpatizantes, os militantes de partidos políticos e a sociedade em geral acaba por se envolver na forma de veicular a informação, as propagandas, e, etc, etc. Portanto, é de facto um fenômeno que veio mudar, transformar certas práticas que não eram conhecidas aqui entre nós. Conhecíamos a partir de fora, de outras experiências, mas que depois acabam também entrando no nosso cotidiano, na nossa realidade, influenciar os comportamentos de toda uma sociedade, os comportamentos dos principais atores no que diz respeito às candidaturas para os cargos políticos, para os deputados, para a presidência da República, etc, etc. Portanto, numa maneira geral, colocada assim a pergunta, estamos neste mar que acaba por aglutinar sentimentos, atuações, atitudes, e isto acaba por aumentar, e é como temos vindo a verificar nos últimos tempos, acaba também por aumentar uma espécie de um conflito, no bom sentido, obviamente, de um conflito no consciente psicológico das pessoas, que a troca de mensagens, enfim, nas várias interações, acaba por, digamos, atacar-se politicamente, também, se calhar, socialmente, e aí entra muito também as questões pessoais. Às vezes temos verificado muito isso, o que acaba por, digamos, imprimir nesse ambiente um certo grau de conflitualidade, quase que permanente, não de tensão, no sentido enfim, de violência, obviamente. Claro que também há casos meio esporádicos que levam a isso, mas uma conflitualidade quase permanente que faz com que os atores acabam por se envolver naquilo que são os seus interesses divergentes, obviamente, e difusos na concorrência para os cargos eletivos. Ok, muito obrigado por esta resposta tão recheada de conteúdo e de cientificidade. Angola vivenciou agora, nesses últimos, no dia 24 de agosto, o quinto pleito eleitoral. Exatamente. É possível fazer uma espécie de uma categorização daquilo que caracterizou cada um desses passos eleitorais, desde as primeiras eleições aconteceram em 1992. Exatamente. O que diferenciou um pleito eleitoral do outro até o quinto? Que é este último. Padre Banto, aqui nós temos um percurso longo a nosso jeito, né? Que posso assim dizer, para caracterizar um pouco a evolução destas experiências eleitorais desde 1992. Em primeiro lugar, eu creio ser interessante situar a questão neste sentido. A nossa democracia é uma democracia jovem, né? Portanto, é uma democracia em germe, está a crescer, está a nascer, está a germinar. E isso explica um pouco essas experiências e estas caracterizações. Se tivermos que olhar para o processo eleitoral de 1992, foi a primeira experiência na história deste país, e como já dizia agora nessa introdução, o país era naquele preciso momento, naquele ano, em que o país acabava de
levantar-se de um período bastante tenso de conflito armado. Portanto, o país estava destruído, o país estava, enfim, havia um certo fechamento que as pessoas não sabiam muito bem o que haveriam de fazer. Né? É claro que caminhávamos para as eleições, né? O país caminhava para as eleições, mas não se sabia bem o que isso depois iria representar, né? No momento exato e depois de ela se realizar. Para além de que o próprio clima dentro do qual decorreram as eleições era também em si um clima tenso ainda de conflito e que depois veio confirmar-se mesmo que o conflito, o chamado conflito pós-eleitoral de 1992 resultou obviamente dessa situação, né? De uma tensão política, de uma tensão também ideológica, temos que admitir isso ainda, e que as mediações que vinham do processo de paz assinado no ano anterior acabaram por não conseguir equilibrar os ânimos e portanto, as eleições decorreram já teoricamente no clima de guerra, né? De guerra, de conflito. E isto verificou-se em 92, no mês de setembro, em que se realizaram as primeiras eleições deste país. Agora, relativamente à atuação dos meios de comunicação social, tanto mídias, e quais é que existiam nesse período, nós tínhamos simplesmente a televisão e a rádio a exercer uma grande influência em termos de informação, em termos de propaganda sobre o processo eleitoral em si, sobre os discursos acesos dos atores políticos, dos candidatos, a acompanharem os comícios, enfim, a forma como ainda se faziam, né, as campanhas eleitorais naquele ano, naquela primeira experiência, né, do seu jeito. Portanto, era simplesmente isso, não sabia mais outra coisa, né? E do ponto de vista comunicacional também não havia mais outros meios. A internet era desconhecida daqui do nosso lado, não tínhamos. Enfim, não havia praticamente computadores assim enfim, eram contados, digamos assim. Portanto, era ainda assim, posso caracterizar como tendo sido uma experiência meio rudimentar, né, de processos eleitorais. De lá para cá, houve um longo espaço, um certo hiato, né? Aliás, porque o processo eleitoral depois ficou truncado com o regresso do conflito, e conflito muito mais violento, a partir das cidades, enfim, que depois foi ditando, mais uma vez, o regresso, o afastamento da segunda força, a maior força política, que era a UNITA, né? E tanto o conflito regressou até terminar em 2002, depois com uma outra segunda fase de reconciliação e de paz. De 2002, portanto, todo este período, podemos contar cerca de quase 92, 10, 16, 17 anos, 18 anos mais ou menos, sem haver qualquer processo eleitoral, para chegarmos à experiência das eleições que foram as segundas de 2008. E as eleições de 2008 tiveram também uma característica, enfim, particular, sui generis. Vivíamos um período em que, a nível político, havia a discussão, a grande discussão de aprovar uma nova Constituição para o país. E, portanto, esse debate decorreu, preencheu os fenómenos mediáticos, mas em 2008 não foi possível aprovar a Constituição. E tanto é assim que as eleições de 2008 perspectivavam-se que viriam a ser eleições legislativas, portanto, para o Parlamento, para o Governo, e eleições presidenciais para o Presidente da República, uma vez que o sistema político em que se vivia era aquele de 92, que era o semipresidencialismo, que consagrava dois processos eleitorais. O processo eleitoral para o governo, os deputados,
o Parlamento, e outro processo eleitoral para o Presidente da República, portanto, em separado. Desvincular. Exatamente. Mas isto é um indício, seria um início ou então um marco que poderia desvincular a figura do presidente ao do partido dentro dessa conjuntura, ou que sistema se adotaria no caso? Dentro desse sistema que era um semipresidencialismo, de facto permitia-se que, independentemente dos resultados eleitorais, permitia-se que o Presidente da República pudesse ser de um partido diferente ao partido que está no governo. Portanto, o sistema era assim feito. Seria a maioria absoluta no partido, no governo, e depois o Presidente poderia ser de um outro partido, mesmo que não tivesse a maioria no Parlamento. Como se faz, por exemplo, no Brasil? Exatamente, no Brasil, em Portugal, enfim, em França, por exemplo. Portanto, nos sistemas semipresidenciais. É claro, com alguma atipicidade, mas era assim que o sistema estava feito. Agora, em 2008, era com base nesse sistema que se olhava para as eleições. E isto depois também veio influenciar a própria forma de a mídia poder acompanhar e fazer a cobertura, enfim, dos processos eleitorais. Mas depois, uma vez que havia uma ala que defendia que as eleições deveriam ser feitas depois da aprovação da Constituição, da nova Constituição, para depois enquadrar ali já o sistema político, se é ainda aquele que vinha de 92 ou se era já um novo sistema político a partir dessa data. E isso deu um certo debate, enfim, com consensos e não consensos, mas acabou por vincar a ideia, né, a decisão do partido que já estava governado, tanto o MPLA, que aprovou que se fizesse apenas eleições para o Parlamento, tanto para o governo. E deixou as eleições para o Presidente da República numa fase posterior à aprovação da Constituição. E assim veio acontecer depois. Portanto, em 2008 só se fizeram as eleições para parlamentares, portanto, para a Assembleia Nacional, portanto, para o governo. E o Presidente da República continuou. Depois de um grande debate, propostas sobre os sistemas de políticos, sistemas de governo, durante esse período de 2008 a 2010, foi um grande debate que marcou o cenário político sobre a aprovação da Constituição. Fez-se uma grande campanha, enfim, os partidos políticos apresentaram os seus projetos para a Constituição, enfim, os 5 partidos políticos, depois fundiram-se esses projetos para 3 projetos, e desses 3 projetos fez-se digamos assim, fundiram-se, enfim, ficou adotado um único projeto que resultou na Constituição de 2010. Portanto, era a Constituição de 2010 que ditou já como é que depois os processos eleitorais em Angola deveriam ser unificados num único processo eleitoral para eleger o Presidente da República, que é proposto por um partido, e que esse partido que vence, portanto, pode vencer para também assumir a própria governação do país. Portanto, o sistema mudou o sistema e inclinou-se para um presidencialismo, também com a sua tipicidade, e isto depois marcou a influência de como o processo eleitoral passaria a ser feito. É o que temos vindo de 2012 para cá, portanto, o sistema que tem vindo a ser usado com base nessa Constituição também de 2002. Portanto, em 2012, elegeu-se o Presidente da República nessa modalidade. E em termos da organização do processo em si, dentro do qual a mídia joga um papel fundamental, um papel importante, estávamos também ainda num fenómeno mediático com as suas limitações, uma vez que não tinha havido uma grande evolução
em termos, nesse sentido, a nível de investimentos, em toda a conjuntura da máquina, digamos, mediática aqui no nosso país. Continua a haver ainda o domínio da televisão, a rádio na cobertura das eleições, dos comícios, e aqui temos de realçar um dado que, na minha perspectiva, é bastante relevante nos fenómenos, digamos assim, nos processos eleitorais aqui no nosso país, onde a mídia joga um papel fundamental. Aliás, só é possível com a mídia, que são os debates políticos em campanhas eleitorais, né? Nós não temos em Angola debates políticos em campanhas eleitorais, onde se debatem os programas que os candidatos propõem. Enfim, debates na televisão, por exemplo, debates na rádio, não temos essa. Portanto, os processos eleitorais em Angola ainda não evoluíram até aí. Mesmo nestas últimas eleições, discutiu-se muito a nível das redes sociais. Aqui já sim, as redes sociais jogaram um papel muito importante, no sentido de, eu vou me referir a isso como provocação no bom sentido, ou seja, provocar, na nossa linguagem aqui local, é tiçar, digamos, os atores, os candidatos, para os empurrar, influenciá-los a darem um passo nesse sentido, tanto no que diz respeito aos debates políticos. Mas não aconteceram debates políticos e esperamos que em 2027 venha a haver de facto debates políticos em campanhas eleitorais, mediáticos, televisivos, radiofónicos e por outros meios, que até lá certamente também serão descobridos. Portanto, para dizer que este processo, esse caráter evolutivo e diferencial de 92 até cá, traz essas diferenciações, quer na cobertura e divulgação mediática dos processos eleitorais, quer mesmo no próprio acontecer da campanha política, da concorrência dos atores políticos, naquilo que são as suas propostas eleitorais. E aqui, permita-me só também realçar este dado, né? Portanto, que não acontece tanto aqui, mas que noutros países, como a democracia mais madura, de facto tem acontecido. É aquilo que nas teorias comunicacionais, Hélio Katz, o grande teórico, digamos assim, dos eventos mediáticos, definiu como acontecimentos mediáticos ou os eventos mediáticos. É verdade que os processos eleitorais não preenchem, teoricamente, requisitos que os possam definir como acontecimentos ou eventos mediáticos. Mas nas democracias mais avançadas acontece algo semelhante, em que a cobertura, por exemplo, e a transmissão em direto na televisão, nomeadamente na televisão, dos debates entre candidatos, acaba por estar muito próximo de um certo evento mediático, exatamente. Embora não tenha aquele cerimonial próprio de um evento tipicamente mediático, mas acaba sendo um evento mediático. E isto nós não temos ainda aqui, enfim, porque há ainda, a nível político, há ainda um certo apegar-se apenas aos discursos falados de longe, né? E não aqui de perto. O debate entre os adversários, o debate em algum círculo que se possa depois, que possa merecer uma cobertura mediática, enfim. Portanto, esse fenómeno, desde 92 até cá, ainda não aconteceu em Angola. Esperamos que venha a acontecer em 2027. Torcendo um tanto quanto daquilo que foi o seu discurso, passou a impressão de que alguém detém o monopólio, vamos assim dizer, dos meios de comunicação social, do domínio, domínio, monopólio. Também passou assim por um fio que me levou a pensar num certo tipo de censura.
quando falava que a ausência dos debates políticos, da discussão dos projetos e programas de governo de candidatos, haverá uma certa censura na praça mediática. Eu não diria tanto que haja censura como tal, ou então monopolizar o uso dos meios de comunicação social como tais, né? É claro que se olharmos para 92, vamos admitir que até certo ponto, sim, 92, ali sim, 92 foi visível esse domínio e esse monopólio, digamos assim, a nível geral, né, a nível social. Porque, como já disse, o ambiente era outro, o ambiente era tenso. Até porque, por ter havido esse monopólio com uma certa dose de censura, o próprio conflito que se despoletou no período pós-eleitoral teve como os primeiros alvos os órgãos de comunicação social, principalmente públicos. Vimos como foi atacada lá as instalações da TPA, mais ou menos, e outras sim, pelas províncias, tanto naquele conflito que depois dali se gerou. Portanto, isto enquadra-se nesse fenômeno. Agora, de 2008 para cá, censura não tanto, porque do ponto de vista legal é proibida. Do ponto de vista legal é proibida. Agora, do ponto de vista prático, há sim inclinação, haverá inclinação no domínio, num certo monopólio, né, de órgãos de comunicação, principalmente públicos, né, por parte, obviamente, do partido que sempre vinha a governar o país e, portanto, como partido único, né. Portanto, este fenômeno, essa influência, já disse que legalmente as leis não permitem, portanto, tem uma outra, enquadram o pluralismo, a igualdade de tratamento, a partir mesmo da própria Constituição, os tempos de antena, tudo isto, mas depois, do ponto de vista político, o discurso pode ser outro, sobre o acesso aos órgãos, digamos assim, públicos de forças, por exemplo, da oposição. Em campanhas eleitorais, legalmente, os tempos de antena são iguais, né? Igualdade de tratamento, como prevê a Constituição, como prevê a própria lei de imprensa e demais legislações. Mas depois, politicamente, a cobertura das campanhas eleitorais e outros processos de candidatos, ali sim, vê-se claramente a diferença, digamos assim, de tratamento sobre o tempo, que podemos, por exemplo, eu tenho estado muito atento em analisar o tempo que demora, por exemplo, a cobertura de uma campanha eleitoral, de um comício do partido A, do partido B, do partido C. O tempo que demora. E a partir dali, qualquer um, não precisa de ter outros elementos para perceber e para gerir isso, mas qualquer um que esteja atento consegue perceber a diferença de tratamento nesse sentido. Por quê? Porque cobrir digamos, um comício, por exemplo, cobrir, sei lá, a caça ao voto deste partido na província do Ambo, de outro partido na província de Benguela, e para depois isso se refletir na informação, por exemplo, televisiva ou radiofónica, vamos ver quantos minutos durará a notícia da cobertura daquele ato, digamos assim, de massas, daquele partido. E quantos minutos ou quanto tempo vai durar a cobertura deste partido aqui. E dá para fazer a comparação, e isso de forma reiterada, vamos, obviamente, perceber, digamos assim, o tratamento desigual que isso representa. Eu acompanhei, para um exemplo, digamos assim,
destes atos de massas, né? A notícia, as notícias na televisão, por exemplo, que demora, o tempo de demora da cobertura de um ato de massas, por exemplo, do presidente João Lourenço, candidato, e de um tempo, de um ato de massas de, por exemplo, Adalberto da Costa Júnior, exatamente, Manuel Fernandes, enfim, e outros tantos. Portanto, não há comparação o tempo diz tudo. Né? Falando em campanhas eleitorais, falando em marketing, quem são os que trabalham as propagandas eleitorais e quais instrumentos ou dispositivos mediáticos que eles usam para a produção das suas campanhas, das suas publicidades? Eles seguem algum padrão próprio angolano ou de cada partido, ou então se inspiram em algum padrão? Aqui eu creio da análise que faço, padrão poderão seguir, mas dentro dos próprios partidos não há assim um padrão. Né? É visível que não se nota que haja um padrão, por exemplo, da forma de fazer os atos de massas, para depois isso também se refletir na forma como os mídias se posicionam para essa realização. Portanto, em termos de padrão, não está padronizado. Né? Não temos assim um padrão que, por exemplo, possamos definir como o padrão próximo ao sistema, por exemplo, que se usa nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Portugal, por exemplo. Enfim, é verdade que o facto de Angola ter, digamos, uma relação muito próxima com Portugal, muitos dos hábitos, nesse sentido, têm uma influência portuguesa. Né? Portanto, olhamos para a prática do que os portugueses fazem e depois também trazemos cá e fazemos isso em muitos aspectos. Mas, quando fala de quem define, digamos, algum padrão em campanhas eleitorais, na comunicação política, isto é mesmo dentro dos próprios partidos, que é definida uma forma de atuar, uma forma de construir o próprio discurso político. Portanto, penso aqui um pouco aquilo que nas teorias também da comunicação política, dentro dos partidos políticos, tem criado uma estratégia desse próprio partido político. Agora, há aqui também muitos outros elementos que poderíamos referir, né? Quando fala disso, né? Sobre como é que os partidos políticos interagem nesse sentido, né? Ou se posicionam, como definem as suas estratégias. Né? O facto de não haver debates políticos, mediáticos, acaba por levar a que os partidos façam uma espécie de dar recados. Ou então, nas suas comunicações, passar simplesmente em acusações. E muitas vezes também em dar recados de promessas. Enfim, se eu ganhar eleições, vou fazer isso. E se eu ganhar eleições, vou fazer isso. Mas que depois, como não há cobertura, não há debate, não há cobertura que permita que o jornalista ou então alguém que esteja no seu lugar questione sobre como irá implementar essa promessa que está a fazer, onde é que vai tirar o dinheiro, por exemplo, como é que vai organizar a instituição tal, enfim, como é que vai organizar as escolas, se diz que vai construir mais escolas, como é que vai organizar depois os concursos para professores, etc, etc. Portanto, isto acaba por passar sempre à margem, né, o eleitor mais atento e mais interessado em perceber como é que o partido A, o partido B, C construiu o seu programa, por não ter essa informação, acaba por ficar muito confuso.
não proceder. Ok. Quando falou dos eleitores atentos, inclusive nesse último pleito eleitoral, eu, pelas redes sociais, vi muitos atores sociais se apropriando, fazendo uso das mídias digitais para a veiculação das suas ideologias e, inclusive, as suas quedas partidárias. E depois também informações do que querem fazer chegar às pessoas. Sim. Esta é uma forma já de despertar, da sociedade despertar, se estar despertando para os usos e apropriações da cultura mediática nessa nova era, na era digital. Sim, sem dúvida nenhuma. Verifica, Padre Banto, que nas últimas eleições, e aqui podemos também fazer brevemente uma caracterização evolutiva, né? Aliás, já toquei nesse aspecto. Só a partir de 2010, as penúltimas eleições, é que começaram já a introduzir o recurso a estas plataformas novas, né? Tanto, enfim, aos WhatsApps, aos Instagrams, portanto, todas as plataformas novas, digitais, começaram a ser timidamente usados a partir de 2017. Por quê? Porque antes disso também não havia, né? Ou seja, poderíamos até dizer que o debate político imigra das mídias tradicionais para as novas mídias. No sentido de eliminar as hegemonias ideológico-políticas detidas por certas individualidades ou certos atores. Sim. Não tanto para acabar com esse domínio ideológico, né? Mas por tornar mais difuso o próprio fazer política e que passa a ser acessível a todos. Ou seja, há um público mais vasto, porque hoje em dia todos já têm telemóveis, né? E todos têm telemóveis, têm WhatsApp, têm, enfim, a criação dos grupos, enfim, Instagram, no WhatsApp, sei lá, outras tantas plataformas por aí. Da mesma forma como veicula a informação através destas plataformas, destas redes, não é que faça tanto imigrar o domínio do debate político das mídias tradicionais para as novas plataformas mediáticas, mas para tornar ainda mais mediático os próprios processos eleitorais. Isto é, obviamente, visível, como já disse, a partir de 2017 para cá, e nestas eleições de 24 de agosto, né, portanto, deste ano, de facto, exerceu-se uma influência muito grande no uso destes aparatos mediáticos para a campanha eleitoral, para os discursos políticos, para a veiculação da informação, quer entre os militantes, os simpatizantes, entre si, a própria sociedade civil, fundamentalmente, e quer também os próprios atores políticos, candidatos, face aos seus militantes ou aos seus partidários. De facto, esse é um fenômeno novo que tem vindo a tomar a ocupar um espaço muito grande no despertar, quer da opinião pública, quer também do interesse político dos próprios cidadãos. Portanto, eu creio que está agora aberto um caminho que para 2027 fará com que os cidadãos, os eleitores, sejam ainda muito mais agutilantes e muito mais exigentes relativamente, e críticos também, graças a essa abertura, digamos, dos fenômenos mediáticos para o uso em campanhas eleitorais. Aliás, não só em campanhas eleitorais, mesmo daqui em diante, o cidadão, eleitor ou não, já despertou bastante no sentido crítico sobre as formas de governação, sobre a atuação das instituições, e isto vai continuar graças digamos, aos novos fenômenos mediáticos.
neste último pleito eleitoral, houve mais, assim, em termos populacionais, a densidade populacional dos eleitores é mais jovens, idade média, adultos. É possível fazer-se algum mapeamento? Embora não seja técnico com dados concretos, mas a participação da juventude cresceu muito. Aliás, porque este país, mais de 50% da sua população é jovem. Mas aqui temos que ver a juventude ou os jovens com capacidade letiva, não, eleitoral. Portanto, os jovens participaram massivamente. Não tenho, porque também não se fez, ainda nunca se fez esses estudos, dados técnicos, dados concretos sobre a percentagem etária dos eleitores na participação do processo eleitoral, mas acredito que há uma franja considerável da juventude com muito interesse em seguir a atividade política, com a sua massa crítica, etc, etc, e porque também é maioritariamente a juventude que tem vindo a assumir-se como elementos ativos em instituições da sociedade civil, por exemplo, né? Portanto, acredito que sim, os jovens aderiram e participaram de forma muito ativa neste processo eleitoral. Estamos quase no finalzinho da nossa entrevista. Esse último pleito eleitoral, os resultados geraram um certo celeuma que em várias redes sociais podem ser caracterizadas como notícias falsas. Que consequência o senhor pode apontar dessas notícias falsas e como a mídia tem, ou seja, como o sistema midiático tem feito cobertura destas notícias falsas, sobretudo advindas deste último pleito eleitoral? Aqui estamos naquilo que nos últimos anos tem vindo também a tomar conta de muitas das redes sociais, né? As fake news e por ali em diante, né? Notícias que não correspondem à verdade. A leitura que faço, embora também não tenha dados palpáveis, concretos, mas a leitura que se pode fazer é de que essas notícias que têm muito um enfoque nos resultados destas eleições, têm a sua razão de ser, porque politicamente são admissíveis, né? Tanto como contestação, como, enfim, tanto politicamente fazem parte do jogo político. E os fenómenos, a mediatização de qualquer fenómeno político acaba por envolver dois elementos, objetivo e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, isto envolveria a análise, a filtração da informação pelas técnicas comunicacionais que fazem o recurso aos elementos próprios para a veracidade da notícia, né, das notícias, enfim, das informações. E do ponto de vista subjetivo, inclina, e aliás, no primeiro aspecto, isto é, responsabilidade dos média, digamos assim, tradicionais, né, a televisão, a rádio, portanto, aqueles que têm institucionalizados como veículos da informação, digamos assim, pública, né, ao público. E no segundo aspecto, mais pela subjetividade, as próprias redes sociais, né? Portanto, as redes sociais permitem fazer veicular notícias com uma grande dose de subjetividade. E aí, então, fica muito difícil, portanto, a complexidade aumenta no sentido de se aferir os contraditórios, etc, etc. Mas verificou-se isto nestas eleições, né? Por um lado, um discurso com caráter mais oficial, oficializante, pela televisão, pela rádio, e do outro lado, nas redes sociais. Pois então, queridos e queridas,
Querida comunidade científica, assim nós, por um curto espaço de tempo, a nossa entrevista foi um tanto quanto cortada, dada a contingência técnica na elaboração e, sobretudo, na questão da bateria ou da carga, que não nos permitiu que o nosso entrevistado tivesse terminado a sua linha de raciocínio. Todavia, sobre angulações da mediatização dos processos sociais e, sobretudo, considerando os eixos temáticos do 12º Pentálogo, organizado pelo CISEC, que para este ano se debruça sobre a mediatização das eleições presidenciais em diferentes países do mundo, o nosso tema, ou seja, a nossa entrevista, contextualiza-se dentro daquilo que é a República Democrática de Angola, ou seja, a República de Angola. O nosso objetivo geral, como dizíamos no começo, é examinar como os processos mediáticos têm premiado as práticas eleitorais em Angola, ou seja, objetivou-se dar ênfase a perguntas tais como: em que medida os processos mediáticos, isso citando autores como Fausto Neto, se apropriam e atravessam as políticas em seus rituais estratégicos das campanhas eleitorais em Angola. Em termos metodológicos, como você pôde ver, são as entrevistas e, de modo muito especial, nos focamos no grande doutor em ciências políticas da nossa praça em Angola, que é o doutor Padre Zeferino Dulo Capoco, que tão eloquentemente esclareceu e pôs em pratos limpos aquilo que é a política eleitoral em Angola, do Estado angolano. De modo pragmático, foram, portanto, perguntas que nos introduziram sobre como os angolanos exercem o seu direito de voto, expresso nas urnas, e as formas como os embates de opiniões se deslocam dos velhos mídias ou das velhas mídias para as novas mídias. E nas entrevistas ou na entrevista você pode ver com clareza também os dispositivos mediáticos, conceito que nós roubamos do professor Jairo Ferreira e também do professor Banto Mendonça, 2016 e 2022, respectivamente. Tivemos também como um tema que é a cultura digital, Kinski, 2018, bem como para os efeitos, como disse, adotamos a técnica ou o instrumento que se chama entrevista. E o nosso ponto de partida foram as eleições de 1992, passando por 2008, depois 2017, enfim, até as últimas eleições, 2022. Acreditamos termos feito chegar até você aquilo que é a realidade eleitoral em Angola e estabelecemos, portanto, pontes com outros países, como, por exemplo, a Europa e a América Latina. Em breve, nós traremos o texto impresso ou escrito para partilhar com a comunidade acadêmica internacional que se concentra, portanto, neste 12º Pentálogo, que é evento promovido pelo CISEC. Um grande abraço e até a próxima edição.